Olá, muito boa noite. Está começando o programa Jogo Aberto pela TV Tarobá de Londrina, para todo o norte do estado do Paraná e para você que nos acompanha também pelo Facebook, facebook.com/Tarobá Londrina. Estamos ao vivo neste sábado apresentando o programa Jogo Aberto para você. Você pode aí deixar o seu recado e também compartilhar. Você pode compartilhar essa transmissão no Tarobá Londrina, só curtir a nossa página e também na minha página, na página do Fernando Brevillieri, está lá ao vivo a nossa transmissão, você também pode compartilhar com os seus amigos. E por falar nisso, nós estaremos tratando hoje de um assunto muito interessante. Tivemos recentemente um ataque em mais de 140 países, ataque nós podemos chamar popularmente de hackers, mas na verdade são crackers. E nós vamos explicar isso porque o convidado do programa de hoje é o especialista em crimes cibernéticos, o doutor Fernando Pérez, que é advogado. Fernando, muito boa noite, um prazer em te receber aqui. Fernando, que prazer, que privilégio estar aqui contigo e discutir um assunto tão importante como esse. Eu te agradeço também a sua presença, até porque nós estamos aqui com aparelhos, móveis, dispositivos móveis e também os aparelhos que nós temos em casa, o nosso notebook, o nosso PC, e isso é passível de uma vulnerabilidade. Mas primeiro, Fernando, como é que você viu aí esses últimos ataques nos últimos dias que nós tivemos, inclusive na região de Londrina, prefeituras, câmaras, sistemas sendo atacados? É induvidável que estamos cada vez mais conectados, né? E com isso temos celulares, tablets, cada vez mais computadores para acessar banco, fazer pesquisas, e-mails e redes sociais. Os criminosos estão atentos a essas questões na mesma medida ou ainda muito mais. Ou seja, aumentaram o número de usuários de internet, mas o número de criminosos e crimes que foram identificados aumentaram muito mais. Então, o que acontece? Quando falamos de tecnologia, de uma forma geral, tecnologia no uso de aparelhos eletrônicos, internet e todas as suas variações, não existe nada 100% seguro. Existem medidas de segurança que vão potencializar, ou seja, vão nos proteger cada vez mais, mas não existe nada 100% seguro. Quando falamos, por exemplo, no uso de computadores, celulares, todos eles, sem exceção, possuem falhas e que permitem criminosos acessarem informações. Alguns sistemas operacionais, alguns programas, alguns aparelhos possuem níveis de segurança maiores, efetivamente, e outros acabam deixando muitas portas abertas para os criminosos. Nesse ataque cibernético que nós observamos nesses últimos dias, foi identificada uma falha de segurança, uma vulnerabilidade num sistema operacional que ele é utilizado em larga escala no mundo todo. Sim. Então, identificada essa falha, os criminosos conseguiram instalar um programa malicioso, um cavalo de Troia, um vírus de computador que acabava por criptografar, ou seja, colocar uma senha de alta segurança nos arquivos que estavam nos computadores. Sim. E com isso, criptografando os arquivos, deixavam lá uma mensagem exigindo um resgate. Exato. O pagamento de um resgate para que se pudesse voltar a ter acesso a esses arquivos. Então, os criminosos estão cada vez mais espertos. Eles possuem um conhecimento em segurança altíssimo e sabem de muitas dessas vulnerabilidades. Até a gente conversava que, eu até falei na abertura do programa, que a gente está acostumado a chamar de hacker. Mas, na verdade, não é. A terminologia correta seria cracker. Exato. Que é o criminoso. Existem os hackers e os crackers. E até pela força do uso do costume, a gente acaba generalizando para hackers. Hackers são aqueles profissionais com conhecimento em segurança da internet, conhecimento em redes, que vasculham por falhas nos computadores, nos sistemas operacionais, nos programas de computador, justamente com o propósito de corrigi-las, de propor aos fabricantes, aos desenvolvedores que essas falhas, que essas portas que estão abertas sejam fechadas. Agora, os crackers, detentores do mesmo conhecimento, a utilizam, então, para fins criminosos. Sim. E esses crimes, eles não atingem somente grandes corporações, grandes empresas, pois as falhas, elas podem existir no computador lá de casa, no celular que eu utilizo no dia a dia. Já houve invasão de e-mail, por exemplo, no caso da Carolina Dickmann. Exatamente, ou seja, muitas são as portas, muitas são as possibilidades para o criminoso. E nós não podemos
podemos subestimar e imaginar que isso não vai acontecer. Existem dezenas, se não centenas de casos já identificados aqui no estado do Paraná, especificamente sobre esse último ataque. Certo. E sobre outros tipos de ataques, milhares de casos já foram identificados. Certo. Então, nós não podemos imaginar que essas coisas não vão acontecer com a gente e, por isso, não tomar medidas de proteção que são necessárias. Certo. No caso dessas vulnerabilidades e que forem identificadas pelos criminosos e utilizadas, então, para a instalação desse vírus que criptografou os arquivos, algumas medidas de segurança simples, que muitas vezes não exigem um conhecimento profundo em informática, poderiam ter salvado, poderiam ter evitado muitos desses problemas. Por exemplo? Por exemplo, o sistema operacional, assim como todos os outros programas de computador que utilizamos, computador, quando eu falo, até no celular, né, em todas as suas variações, tablets, eles devem sempre estar atualizados. Nós, às vezes, recebemos uma comunicação, um informe falando que algum programa, um sistema operacional, o nosso antivírus precisa ser atualizado e, às vezes, ignoramos esse alerta. Então, simplesmente você fecha. A gente fecha por não ter paciência. Ou por receio de ser alguma outra coisa, mas a gente acaba não dando a atenção necessária. Sim. Um sistema operacional atualizado vai ter um índice de segurança muito maior. Nesse caso específico, foi um sistema operacional, mas qualquer programa de computador que está instalado em um aparelho de minha posse pode ter uma falha, pode ter uma vulnerabilidade também. O IP desse invasor, o IP desse hacker ou desse cracker, ele não é localizável? Ele tem um sistema que ele fica oculto? Como é que funciona isso? Os criminosos, eles acabam tomando um conhecimento cada vez mais específico e profundo em informática também. E por muitas vezes eles acabam por mascarar a conexão do IP responsável, por exemplo, por ataques. Sim. Então, quando se identifica, por exemplo, da onde partiu esse IP, vai ser identificado que foi originado de países do Oriente Médio, países da Ásia, mas não quer dizer nem necessariamente que tenha partido de lá. Pode ser falso. Pode ser falso, em muitos casos acaba se tornando falso. Mas não quer dizer que o criminoso ele não vai ser identificado. Sim. Em muitos casos, os criminosos, mesmo utilizando métodos para mascarar o IP, acabaram por ser identificados, foram responsabilizados, inclusive na justiça, por ações criminais. Quem são os mais visados? São sistemas bancários, de grandes empresas, grandes corporações? Quais são os mais visados? Muitas empresas, muitos individuais, muitos usuários domésticos, como todos nós, acabam por receber, por exemplo, aqueles e-mails de bancos falando que nós temos que atualizar alguma informação, temos que fornecer uma senha ou informações pessoais. Sim. Veja só aqui, informações bancárias, informações de cartão de crédito, logins e senhas de e-mails, redes sociais são muito visadas. Porque com informações bancárias, o criminoso ele pode ter acesso às transações e acabar até subtraindo um valor de conta bancária, o que infelizmente acontece muito. Informações, por exemplo, de cartão de crédito, as informações completas de um cartão de crédito podem proporcionar ao criminoso a oportunidade dele fazer a compra de um produto e receber em outro local. Nós temos notícia, né, Fernando, de pessoas que tiveram subtraídos os valores das suas contas bancárias e nem o banco percebeu isso, né? A pessoa, depois que ela percebe, né? Às vezes pessoas que têm uma quantia de recursos maior, uma movimentação intensa, etc. E lá no meio tem alguma coisa que ele não detectou, talvez nem apareça no extrato dele, né? Isso é muito frequente, é vulnerabilidade no sistema do banco, é vulnerabilidade no meu aparelho com o qual eu estou acessando. Como que se identifica isso? Infelizmente, é muito frequente. Os bancos possuem sistemas de segurança que procuram filtrar, procuram identificar e criar um alerta para movimentações que fogem do padrão. Alguns bancos, por exemplo, na tentativa de compra, utilização do cartão de crédito, na compra de um produto que foge da média de gasto, por exemplo, daquele usuário, muitas vezes ele chega até a ligar, chega a bloquear o cartão por medida de segurança, depois procurar o responsável para verificar se aquela compra era válida ou não, e são muitas as medidas. Ocorre que, mesmo com essas medidas de segurança que são proporcionadas pelos bancos, muitos crimes, muitas subtrações de valores nas contas bancárias acabam acontecendo.
muitos de nós não temos o costume justamente de acompanhar as nossas movimentações. Empresas, por exemplo, que possuem movimentações diárias em diferentes valores, acabam muitas vezes por negligenciar esse controle. Imagina, quando a gente fala de subtrair valores, não precisa ser um valor muito alto. Um criminoso, certa vez, ele foi identificado pela polícia, responsabilizado criminalmente, ele subtraía menos de 1 centavo de cada conta que ele tinha acesso. Era um sistema automatizado, ele não fazia isso manualmente em cada conta, só que durante 2 anos ele conseguiu subtrair um valor muito alto. Ele utilizava, ou seja, às vezes tirava 1 centavo ou menos. De uma conta. De uma conta. O sujeito tem lá 1 milhão numa conta, ele vai dar conta? Nunca. Nunca vai dar centavo. Até no nosso dia a dia, assim, subtrair 1 centavo, as pessoas acabam não dando... Você pensa até que é uma tarifa bancária que está pagando. O que está acontecendo alguma coisa? Então, sim, os criminosos são industriosos. Mas mesmo assim, a gente falou de alguns centavos, mas muitos casos de subtração de 1.000, 2, 5, 10 mil reais. É por isso que devemos tomar muito cuidado no uso do Internet Banking, por exemplo, nas nossas transações. Sim. Nós, usuários domésticos, empresas, todas devem seguir as mesmas instruções de segurança. Eu devo sempre tomar muito cuidado, por exemplo, algumas questões que são importantes ao utilizar o Internet Banking e evitar esses ataques de criminosos. Eu devo evitar acessar o Internet Banking através de computadores que eu desconheço. Existem criminosos que instalam programas que acabam monitorando todas as informações que a pessoa digita num computador, por exemplo. Isso faz com que essas informações possam ser capturadas. Devo evitar, inclusive, utilizar até mesmo uma rede Wi-Fi desconhecida. Olha só, estou na rua, preciso fazer uma transação bancária, estou no meu celular, que aparentemente ele possui uma segurança e que instalei programas, só que utilizo uma rede Wi-Fi desconhecida. Um criminoso ele pode redirecionar a página de um banco para uma página falsa e aí então capturar as informações ou até mesmo criar outros métodos onde ele vai intermediar essa conexão. O celular do usuário, o nosso celular, a conexão dele, vai pensar que está falando com o banco e o banco vai pensar que está falando com o usuário, tecnicamente falando. Ou seja, o banco está fornecendo a informação, os dados. Ele acredita que está enviando realmente para o usuário. Sim, para o cliente, para o titular. Porque aparentemente é uma conexão segura. Sim. E o usuário acredita, ou seja, a conexão do celular acredita que está enviando para o banco. Só que tem uma pessoa no meio. Que está, ou seja, uma pessoa, que eu digo, um criminoso, um computador, um software que está monitorando e capturando todas essas informações. Então, por muitas vezes ouvimos que ao fazer um acesso a um site de banco, ou até mesmo acessar uma loja virtual, por exemplo, devemos ver se a conexão ela é segura, se tem um cadeado na conexão e por muitas outras questões. Isso é facilmente sobrepujado, facilmente, quando eu digo por aquele criminoso que acaba por se especializar, é possível de sobrepujar essas... Ou seja, ele burlar aquilo. Ele burlar tudo isso. Por exemplo, numa loja virtual, muitas pessoas procuram por selos de segurança. E pequenas imagens que são colocadas no site, dizendo, esse site ele é seguro, ele foi auditado por tal empresa. Mas agora faço uma pergunta. Algum de nós já chegou a clicar naquela imagem para ver se ela é uma imagem verdadeira? É muito fácil de reproduzir, simplesmente copiar e colar aquela imagem e colocar num site falso. Se nós víssemos um site falso, o site de um banco falso, o site de uma rede social falsa, nós ficaríamos impressionados pela qualidade visual, pelo layout que é criado pelo criminoso. Muito bem. Fernando, vou fazer um rápido intervalo, o assunto realmente é muito apaixonante, e eu vou te perguntar daqui a pouco sobre os tais bitcoins, Perfeito. As moedas virtuais que muitos desses criminosos estão usando como forma de resgatar, não é? Que a pessoa resgate as suas informações, resgate os seus dados, mas pagando dessa forma. Um instante só, o intervalo é bem rápido, nós já voltamos.